Olá, pessoal. Eu sou o professor Evaldo Cabral. Estamos falando sobre transferências voluntárias na plataforma Mais Brasil. Hoje, nós começaremos a falar sobre prestação de contas. Um tema, às vezes, polêmico, às vezes evitado por muitos dos servidores que trabalham no Poder Executivo, mas de suma importância para a complementação de um convênio, de um instrumento que foi firmado. Lembrando, é importante aquele momento de celebração para que o instrumento seja celebrado da melhor forma possível e possa atingir o seu objeto, possa ser alcançado o seu objeto e o instrumento atingir os objetivos. O momento de acompanhamento é fundamental para que a gente possa corrigir, se for necessário, o instrumento durante a sua execução e, finalmente, ao chegar no momento de prestação de contas, é quando nós vamos avaliar se aquela parceria, se aquele dinheiro desembolsado, ele realmente cumpriu o seu objetivo, ele atendeu a população. Na plataforma Mais Brasil, nós temos um módulo específico chamado prestação de contas. Lembram que até a aula anterior eu estava trabalhando basicamente nesse modo de execução, que é o módulo que a gente utiliza comumente no dia a dia ao acompanhar o instrumento. O instrumento terminou a sua vigência, entrou em prestação de contas, e aí nós vamos acessar o módulo prestação de contas. Normalmente, clicamos aqui em prestar contas, e aí aparece essa primeira tela. E é interessante observarmos que, assim como no módulo execução, no módulo prestação de contas, na plataforma Mais Brasil, a primeira tela que aparece é a tela relacionada a dados, assim como no módulo execução. E nessa tela, dados, nós podemos observar a situação em que se encontra a prestação de contas. No caso específico aqui, nós observamos que a situação é prestação de contas comprovada em análise. Lembrando, pessoal, que prestação de contas comprovada não é prestação de contas aprovada, tá? Que está tudo ok. Não, comprovada significa que ela foi apresentada e que está em análise para nós, Poder Executivo Federal, fazermos a análise desse instrumento. Lembrando que todo instrumento ele está atrelado, o seu desembolso, a prestação de contas, o envio da prestação de contas, ele também está atrelado ao CIAF. Lá no CIAF você também tem o acompanhamento desse instrumento, de quanto foi desembolsado, como foi desembolsado aquele recurso, e se o instrumento já apresentou a prestação de contas ou não. Caso o instrumento tenha terminado e a prestação de contas ainda não foi apresentada pelo conveniente, a situação que vai ser mostrada aqui é prestação de contas aguardando prestação de contas, e no CIAF vai apresentar situações de prestação de contas a comprovar. Então, é essa a diferença fundamental. Nós temos alguns tópicos aqui embaixo, nessa primeira página em relação a dados, em que a gente pode inserir algum evento, concluir a análise técnica, obviamente, isso só depois de ter feito toda a nossa análise, ou enviar prestação de contas para a complementação. Muitas vezes acontece de nós, ao começarmos a analisar uma prestação de contas, nós observarmos que falta alguma coisa, é necessário ainda que o conveniente complemente alguma informação. E aí nós clicamos aqui em enviar prestação de contas para complementação, e aí esse status aqui vai mudar para prestação de contas em complementação, e o conveniente vai poder... Conveniente, pessoal, aí no sentido genérico, tá? Pode ser um termo de fomento, um termo de colaboração, um contrato de repasse. E aí a entidade, o outro lado, né, o conveniente, ele vai poder inserir os dados que nós solicitamos. Agora,
vamos analisar cada aba que estão apostas nesse módulo. Vamos começar com o comprimento do objeto. Nessa aba comprimento do objeto, é obrigação do convenente pontuar se o objeto proposto pela assinatura do instrumento, ele foi cumprido. E aqui, no nosso caso, o convenente informou que integralmente e num percentual de execução física de 100%. Pessoal, possa ser que o convenente, ao preencher esta aba aqui, cumprimento do objeto, nos diga, por exemplo, que cumpriu parcialmente o objeto, não há nenhum problema, e num percentual de 70% ou 80%. Lembrando que, se ele cumpriu parcialmente o objeto, obviamente restarão recursos a serem devolvidos, porque, lembram, todo objeto, toda realização de um objeto está atrelada a um plano de trabalho que já foi aprovado. No plano de trabalho, nós temos o plano de aplicação detalhado, que são todas aquelas, digamos, tarefas que ele tem que executar dentro desse plano de trabalho, e aí comprar, gastar com elas, melhor dizendo, e se ele não cumpriu o objeto proposto no plano de trabalho, quer dizer, foi um objeto parcial, tem que ter valores a serem devolvidos. Se ele devolver esses valores, pessoal, está tudo ok, ele comprovou o restante, ele executou, por exemplo, 70%, devolveu recursos, tranquilo, não há nenhum erro, não há nenhum problema. Agora, pessoal, sendo franco, muitas das vezes o convenente, ele coloca aqui que o objeto foi cumprido integralmente, num percentual de 100%, e ao nós analisarmos esse instrumento, observando, né, como foi feita a prestação de contas, nós verificarmos que isso aí não é verdade. Quer dizer que, na verdade, ele não cumpriu esse 100%, ele cumpriu muito menos, né? Então, foi uma execução parcial. E também nessa aba do cumprimento do objeto tem algo interessante, né, que é uma declaração aqui em que o convenente tem que dizer que li e concordo com o termo de cumprimento do objeto acima. Ele aqui, no caso desse convenente, ele colocou como sim. Nós também observamos, às vezes, que ele coloca sim, que concordou com o termo de cumprimento do objeto, mas na nossa análise nós identificarmos, digamos, inconsistência. Então, lembre, tem muitas abas aqui, e nas abas nesse módulo de prestação de contas, em que é obrigação do convenente, são coisas que o convenente tem que preencher claramente, ele tem que se posicionar e enviar para nós fazermos essa análise. E lembrando também que na plataforma Mais Brasil, como tem esses botões aqui, será diferente a visão que o convenente tem da nossa visão. Nós, por exemplo, acessamos alguns comandos, alguns botões que o convenente não tem acesso, que ele não consegue enxergar. Da mesma forma, ele vai enxergar alguns botões que não são disponibilizados para a gente. Então, essa ideia, esse conceito, a gente tem que ter em todo o tempo, ok? Mais adiante, nós temos realização dos objetivos, a aba realização dos objetivos, em que o convenente também, ele é instado, né, a se posicionar se os objetivos propostos foram alcançados, aqui no caso, integralmente. E aqui ele repete, né, qual foi o objeto, ele tem a oportunidade de fazer uma justificativa, né, para o alcance desses objetivos, quais foram os benefícios alcançados. Então, aqui é o momento em que o convenente tem para ele discorrer sobre como foi a execução do instrumento. É claro que a gente não deve acreditar em tudo que ele coloca aqui, né? Nós temos que fazer uma análise criteriosa, temos que ter sensibilidade para verificar se efetivamente o que ele colocou aqui é verdadeiro ou não.
mas essa é a oportunização que o conveniente tem. Seguindo mais adiante, nós vamos para a aba relatórios. Na aba relatórios, pessoal, diferente daquele momento lá de execução, em que aqueles relatórios eram gerados automaticamente, e ele teria que só clicar para enviar. Aqui nós temos a oportunidade de não só replicar aqueles relatórios, mas caso ele queira acrescentar algum relatório nesse momento de prestação de contas, ele pode fazer também aqui nessa aba. Na maioria das vezes, até acabam os convenientes colocando aqui na aba anexos, né, os relatórios, esses relatórios finais. Mas, caso ele não coloque nada na aba relatórios, mas você os encontre aqui na aba anexos, não há nenhum problema, não há nenhuma irregularidade nisso. O importante é que ele demonstre nesse módulo de prestação de contas que, efetivamente, ele prestou contas e está ciente da obrigação dele e se posiciona sobre essa realização. Mais adiante, nós vemos que existe a aba saldo remanescente. Nesse exemplo aqui que nós estamos colocando, está a pergunta: existem saldos remanescentes a serem devolvidos? E a resposta do conveniente foi sim. E ele diz aqui que o saldo foi de R$ 132 mil. Uma coisa muito importante, pessoal, para observar: saldo remanescente não significa exatamente uma incompetência do conveniente ao realizar um instrumento. Possa ser que, durante a realização da parceria, durante a realização do convênio, do termo de fomento, do termo de colaboração, ele chegue à conclusão que determinada etapa de uma determinada meta não tem mais necessidade de ser realizada para alcançar o objeto do instrumento. Então, ele não vai utilizar recursos para aquela etapa. Ele devolvendo os recursos que não forem utilizados, não há problema algum, pessoal. Isso não compromete a aprovação da prestação de contas. Se há devolução de recursos por alguma atividade que ele não realizou, e essa atividade não realizada não comprometeu o cumprimento do objeto, o alcance do cumprimento do objeto, não há nenhum problema, não há nenhuma irregularidade. Muitas vezes há saldos a serem devolvidos, porque, no caso de convênios, se conseguiu fazer licitações com preço a menor, então, o que estava previsto para gastar, por exemplo, R$ 1.000, gastou-se R$ 100, R$ 200, R$ 500, e, portanto, há um saldo a ser devolvido. O grande problema, e que nós temos que ficar atentos, é se há saldos a serem devolvidos e ele não devolveu. Ele colocou aqui como não existem saldos a serem devolvidos. Aí, sim, há uma irregularidade e a gente tem que prestar contas. Vamos lá a uma outra aba que diz respeito à obrigação do conveniente em relação ao termo de compromisso. O conveniente também tem que assinar aqui, está vendo que tudo isso é automático, tudo isso é pelo sistema, tudo isso é pela plataforma. Lhe concordo com o termo de compromisso acima, ele vai colocar sim. E aí, qual é o termo de compromisso? Comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio, o contrato de repasse, pelo prazo de 10 anos, contado da data que for aprovada a prestação de contas. Então, ele está se comprometendo, a pessoa do conveniente que está preenchendo a plataforma Mais Brasil, aqui tem o nome do responsável, o CPF dele, ele está se comprometendo a guardar essas documentações físicas, por um prazo de 10 anos. Então, é um compromisso que ele está firmando dentro da plataforma Mais Brasil. E é interessante observar que esse compromisso, além de estar inserido aqui na plataforma Mais Brasil, no termo assinado, no termo do instrumento assinado, essa é uma das cláusulas constantes lá também, uma das cláusulas obrigatórias. Tranquilo?
Mais adiante, vamos seguir para a aba Anexos, pessoal. E essa aba Anexos, antes da aba Anexos, eu dei um pulinho aqui e até vou passar para vocês. Olha, em alguns instrumentos, você sai de termos de compromisso e vai direto para os anexos. Nos instrumentos mais novos, você vai ter o saldo remanescente aqui antes do termo de compromisso. Isso é importante vocês observarem que, conforme a plataforma Mais Brasil ela vai sendo aperfeiçoada, com o passar dos anos, você vai observar que determinados comandos, determinadas abas vão sumindo, ou vão desaparecendo, ou vão mudando de lugar, conforme o ano do instrumento que você for analisar. Um exemplo claro, o Siconv, ele começou em 2008, setembro de 2008, chamava Siconv, e não Plataforma Mais Brasil. O conceito de Plataforma Mais Brasil é de 2018 para cá. E os primeiros instrumentos, eles não tinham tantas abas como os instrumentos mais recentes. Naquela época, não se trabalhava com a OBTV, né, a ordem bancária de transferência voluntária. A prestação de contas também ela não era tão detalhada como ela está sendo detalhada agora. Então, vocês observem que os comandos na plataforma Mais Brasil, eles vão variar, eles vão sumir, vão aparecer de acordo com o ano do instrumento que você for analisar. Então, se você pega um instrumento bem antigo, tipo de 2010, você vai observar que não existem vários comandos como tem agora nos instrumentos de 2018, 2019, 2020. Isso aí é tranquilo. Então, retornando, né, após o termo de compromisso, nós temos uma aba extremamente importante e fundamental, que é chamada aba Anexos. Essa aba Anexos, ela é a síntese, digamos, do que nós temos que olhar quando trabalhamos na prestação de contas. Nessa aba Anexos, tem que estar colocado, tem que estar posto nessa aba todos os documentos que a entidade, que o conveniente nos apresenta, que são necessários para que a gente identifique que a prestação de contas está sendo feita de uma forma coerente, que ele conseguiu atingir, alcançar o objeto do instrumento. Então, é fundamental que aqui ele coloque todo o material, sabe? Seja lista de presença, seja relatórios, seja fotografias. Lembrando, pessoal, que fotografia não pode ser uma fotografia solta, você tem que ter elementos nessa fotografia que você consiga identificar que se refere a um evento que foi patrocinado, que houve o aporte de recursos do governo federal. Não basta uma foto qualquer, uma foto solta. Você tem que identificar pelo local, por um banner, pelo uniforme, pelo crachá das pessoas, que se trata de uma foto tirada no momento de uma atividade que estava prevista no plano de trabalho para acontecer. Tá? Isso aí é muito importante. Lista de presença, currículo de palestrantes, tudo, sabe, tem que estar colocado, tem que ser inserido nessa aba Anexos. Então, essa aba Anexos é uma aba fundamental para nos auxiliar, governo federal, nesse momento de prestação de contas. Eu tenho que saber o que o conveniente realizou, olhar lá o plano de trabalho, vezes metas, vezes etapas, e fazer uma correlação com o que ele está me apresentando aqui. Isso aí é fundamental para que eu possa aprovar essa prestação de contas ou glosar um determinado valor, caso eu identifique que determinada etapa, determinada meta, ela não foi alcançada, ou se ela foi alcançada, entre aspas, de uma forma enviesada, não previsto de acordo com o plano de trabalho aprovado. Sempre lembrando, pessoal, que a análise de prestação de contas, ela tem que ser muito tranquila. Primeiro,
A legislação agora nos avisa e nos informa que a prestação de contas, ela não começa no momento em que o instrumento terminou a sua vigência. Ela começa no momento de desembolso do primeiro montante de recursos por parte do governo federal. Entrou na conta, dinheiro na conta do conveniente, naquela conta que foi aberta especificamente para a movimentação desse instrumento celebrado. A partir do momento que entrou o dinheiro na conta, já se inicia o momento de prestação de contas. Então, quem acompanha o instrumento, né, o servidor, o colaborador do Ministério, do órgão federal, que acompanha o instrumento, a partir do momento da primeira celebração, desse primeiro desembolso, ele tem que estar atento se o conveniente já está lá inserindo os documentos relacionados ao que está sendo executado. Então, a prestação de contas já não começa mais naquele momento em que se encerra o instrumento. Continuando, nós temos a aba pareceres, e aqui, claro, os pareceres dizem respeito a pareceres emitidos por nós, concedentes, relacionados à prestação de contas. Eu aqui tenho um exemplo de um resgate de prestação de contas que eu fiz, tá? Porque era necessário que nós tomássemos uma posição em relação a uma determinada prestação de contas que estava ainda direcionada para o conveniente. Então, aqui eu vou colocar os pareceres. Por exemplo, se eu faço um primeiro parecer, e eu faço um parecer com glosas, né? E eu gloso determinada etapa, ou mesmo se eu identifico alguma inconformidade e peço ao conveniente para ele dar uma explicação, tá? Ele apresentar determinada nota fiscal, ele apresentar um determinado esclarecimento sobre algum ponto da prestação de contas que não ficou muito claro, eu vou eu vou inserir aqui nesse parecer. E, por fim, nesse módulo de prestação de contas, vai ter aqui a aba publicações. Se no meu instrumento, se no instrumento celebrado, há algum material a ser produzido, tá, a partir dessa parceria, se há alguma cartilha, se há algum livreto, se há algum informe, o conveniente ele deve aportar, ele deve colocar nessa aba aí, publicações. De acordo com a temática do Ministério, determinados ministérios celebram instrumentos em que os convenientes têm publicações a serem apresentadas. E em alguns ministérios, isso não acontece. Então, nesse exemplo aqui, ó, na aba publicações, ela está vazia e não foi colocado nada. Então, se não foi colocado nada, é porque não havia nenhuma publicação prevista a ser feita de acordo com o plano de trabalho aprovado. Pessoal, é importante que vocês observem na prestação de contas que ela não é algo difícil a ser feita. Na medida em que ela começa com a liberação do primeiro recurso e se há um bom acompanhamento do instrumento, quando finalmente chegar esse momento de prestação de contas, vai ser super tranquilo você fazer, sabe? Vai estar tudo na plataforma, vai estar tudo tranquilo para você analisar, porque foi feito, né, um acompanhamento a contento. O que acontecia antigamente? Antigamente, a gente costumava ouvir na esplanada que, deixa isso para o momento de prestação de contas. O conveniente dizia, não, eu vou explicar isso, eu vou fazer um arrazoado do que eu fiz quando chegar o momento de prestação de contas. Na prestação de contas tudo vai dar certo porque eu vou explicar. Pessoal, não é bem assim, não é assim que funciona. O que a gente observa? Se um instrumento ele é bem celebrado, se ele tem um plano de trabalho bem feito, um plano com razoabilidade de tempo, uma razoabilidade de etapas em relação às metas, se há um efetivo acompanhamento por parte do Ministério durante a sua execução, e pessoal, é normal que durante a execução
a gente faça ajustes, né? Alguma coisa não dá certo, vem uma pandemia, então aquelas capacitações que eram para ser presenciais passam a ser online, tem que fazer uma nova adaptação, tem que se modificar alguma coisa. Isso é até normal que aconteça nos instrumentos. O que não deve acontecer, o que não deveria acontecer, é não haver um acompanhamento por parte do Ministério. E é assim, eu fico muito chateado quando eu pego um determinado instrumento para analisar no momento de prestação de contas, e eu observo que muita coisa errada que está ali naquele instrumento, ela está errada porque não houve um acompanhamento da nossa parte. É porque nós não agimos quando deveríamos agir, que nós não corrigimos rumos. E aí, ao fazer a análise, eu sou obrigado a observar e a pontuar que muitos dos erros ou muitas das coisas, dos fatos que aconteceram durante essa execução do convênio, aconteceram porque não houve comunicação por parte do Ministério, que não houve acompanhamento por parte do Ministério. Eu entendo que muitos de vocês, por falta de pessoal, são obrigados a acompanhar muitos e muitos instrumentos, e às vezes é praticamente humanamente, sabe, impossível acompanhar. Tem pessoas, né, no próprio ministério em que eu trabalho que acompanham, sabe, são responsáveis por mais de 100 instrumentos. Cá entre nós, não dá, sabe? Alguma coisa vai escapar, alguma coisa vai fluir pelos dedos. Prestação de contas é algo bastante tranquilo, não tenho medo de trabalhar com prestação de contas. Nós vamos retomar a questão da prestação de contas mais adiante, eu vou falar sobre outras coisas, mas eu gostaria de ter assim, uma demanda de vocês em relação também a esse tópico de prestação de contas. Eu sugeriria que, se quiserem, podem fazer perguntas também por e-mail, na medida do possível, eu vou responder, e que ficassem à vontade, que a gente usasse esse espaço aqui para efetivamente nós trabalharmos as dúvidas do dia a dia de vocês. Eu gosto muito de trabalhar com os problemas do dia a dia, porque nós que estamos no governo federal, que somos servidores, colaboradores dentro do governo federal, o nosso objetivo é resolver os problemas que existem, né? E são muitos. Essas execuções dão um trabalho tremendo. São vários os tipos de instrumentos, são várias as modalidades, é um quantitativo de pessoal diminuto, eu reconheço isso, e cada vez, né, nós temos que fazer mais com menos, mas na medida que nós tenhamos mais e mais espaços em que nós possamos compartilhar as nossas dúvidas e, com isso, nos ajudar a resolver os nossos problemas específicos de cada área, eu acho que a coisa funciona melhor. Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.